Por que é que você está colocando toda essa história, toda essa disposição para querer fazer parte da lista 6, para querer ser desembargador do Tribunal de Justiça da Paraíba? Luiz, primeiro porque tecnicamente eu me julgo capacitado. Eu tenho formação, tenho pós-graduação e tenho a experiência de mais de 10 anos que a OAB exige na luta diária da advocacia, sofrendo as agruras que o advogado de batente, o advogado de balcão, aquele que gasta sola de sapato, enfrenta todos os dias. Não é fácil, Luiz, advogado, você não tem noção. Você não tem noção da dificuldade que nós enfrentamos dia a dia para, por exemplo, ingressar com uma ação e ter que pagar custas processuais altíssimas. As custas processuais da Paraíba, elas são a segunda maior do Brasil. É um verdadeiro cerceamento, na verdade, um obstáculo de acesso à justiça. E é isso, essa questão de custo processual? Porque não tem aquela... A justiça é gratuita, você busca a justiça... Quando é que o cidadão tem que pagar a justiça? Não o advogado, e sim a justiça. O processo ele tem um custo, né? O processo tem um custo, tem toda uma máquina, servidores, equipamentos, enfim, deslocamento de áreas, se for o caso. Para os oficiais de justiça, eles recebem também auxílio no combustível, enfim. Existe um custo para o processo. O oficial de justiça vai lhe intimar em Cabedelo, por exemplo. Quem é que paga isso? Alguém tem que pagar isso. Ele é funcionário do poder público? Mas não paga salário dele, não paga salário dele, não. A justiça precisa repor, porque ele não vai com o carro dele, com a moto dele, gastando o combustível dele, cumprir obrigações da justiça, não. A justiça que tem que suportar isso. Então, as custas processuais vêm para repor esses gastos, né? Equipamentos, por exemplo, nós antes da pandemia nós não tínhamos audiência por videoconferência, né? Nós tivemos que equipar todo o judiciário para permitir que em cada comarca pudesse ter audiência por videoconferência. Isso tem um custo. Quem é que paga isso? Paga a justiça. Tira de onde? Tira das custas processuais. Então as custas processuais na Paraíba elas são uma das maiores. É possível ser beneficiado com a justiça gratuita? É possível. Mas para isso tem alguns critérios. Entre eles a comprovação de que você afetará o sustento da sua família caso você tenha que pagar aquelas custas processuais. Então normalmente os juízes dão um abatimento, eles dividem, faz alguma coisa, mas a pessoa tem que pagar a justiça, a não ser que comprove que é miserável. Dá para o senhor dar um caso bem prático aí de quando é que a gente precisa pagar essa custa processual e é quanto? Em torno de quanto? Tem como dar um exemplo aí bem prático? Gira ali em torno de 10% da causa. Não dá para a gente fazer um cálculo. Quando entra no sistema é que a gente quando coloca, o sistema vai colocar. Mas gira ali, por exemplo, em torno de 10% da causa. Se você pegar uma causa de 10 mil reais, por exemplo, eu estou falando em números redondos para que a população entenda. Se você tem uma causa de 10 mil reais, você tem que pagar, por exemplo, 10% disso. É verdade que a Paraíba é as maiores custas processuais no Brasil? A segunda maior, perde só para São Paulo. E é porque São Paulo aumentou agora, né? Isso inviabiliza o cidadão, às vezes, judicializar alguns casos? Demais. E o cidadão muitas vezes diz, rapaz, eu não tenho como pagar isso. É um obstáculo de acesso à justiça. Isso é a parte civil, né? Isso. Só para deixar claro para quem está em casa, o nosso ouvinte que às vezes está com algum problema não sabe. Isso. Então, voltando para a pergunta de Luiz, por que eu me coloco? Primeiro, porque eu me julgo capacitado tecnicamente. Segundo, porque eu sou um advogado que conheço as agruras da advocacia, conheço as dificuldades que o advogado enfrenta, né? E me coloco na disposição de mudar a realidade que nós temos hoje na justiça. Tá certo? Não só na justiça, Cleilson, mas também no modelo de representação e ocupação nos espaços de poder. A minha candidatura hoje, tirando uma ou outra, se mostra como a que rompe o modelo tradicional de ocupação nos espaços de poder. Nós temos historicamente famílias tradicionais, que são as oligarquias. Pelo amor de Deus, olha. Nós temos grupos políticos e grupos econômicos, advogados lobistas e advogados empresários. Esses 5 ficam se revezando na ocupação dos espaços de poder e não permite que o advogado militante, o advogado de batente, o advogado que acorda cedo,
vai para o escritório, faz uma petição, despacha com o magistrado, recebe um não, recorre e vai e enfrenta as dificuldades de uma audiência por videoconferência que a conexão cai. Enfim, esse advogado que sofre, por exemplo, espera 45 dias, 60 dias para ter um alvará de um honorário de sucumbência de R$2.000 para poder ser liberado. Você sabe o que é você esperar 2 meses esperando para receber R$2.000 de honorários sucumbenciais? Isso é humilhante, amigo. A advogada essa semana, não teve um pedido de preferência, porque ela estava grávida e ela pediu preferência no julgamento do seu processo. O desembargador negou. E existe uma lei que dá o direito à advogada gestante e lactante de ter preferência no atendimento dos seus processos. E o desembargador negou, amigo. O desembargador do trabalho. Então, essa advogada, ela sabe. Ela precisa ser representada. Ela vai ser representada por quem? Por um advogado lobista, um advogado empresário, advogado de família tradicional, de grupo político ou grupo econômico? Não é para ser.